Os espíritos que assombram os cemitérios mais famosos do Brasil. Você acredita em fantasmas? Para os vigias noturnos, coveiros e visitantes mais sensíveis dos cemitérios antigos do Brasil, essa pergunta nem sempre é só uma questão de crença. Às vezes, faz parte do folclore local. Entre túmulos e silêncio, lendas falam de espíritos que se recusam a partir. Hoje, vamos conhecer as histórias de alguns deles. O Brasil é um país de histórias profundas, um lugar onde o passado e o presente se encontram de jeitos bem misteriosos. E em nenhum lugar isso é mais real do que nos corredores silenciosos dos nossos cemitérios. Esses lugares, cheios de anjos de pedra e túmulos imponentes, guardam mais do que os restos mortais de gente famosa ou anônima. Eles guardam ecos. Sussurros de vidas interrompidas, amores perdidos e de deveres que nem a morte conseguiu apagar. Existem relatos, passados de geração em geração, sobre vultos que se movem na escuridão, sons estranhos que quebram o silêncio da noite e aquele arrepio gelado que até os mais corajosos sentem. Não são só lendas para assustar crianças. São narrativas que se repetem, contadas por quem jura ter visto ou sentido algo, transformando essas necrópolis em museus a céu aberto e, para alguns, palcos de atividade paranormal. Hoje, nossa viagem vai além dos portões de ferro e das lápides frias. Vamos mergulhar nas histórias dos espíritos mais famosos que, segundo as lendas, ainda caminham por esses lugares. Almas que, por alguma razão, se recusam a descansar em paz. De São Paulo ao Rio, de Campinas a Paranapiacaba, cada cemitério tem seu segredo, sua assombração residente. E a gente tá prestes a ouvir o que eles têm para nos contar. Nossa primeira parada é no coração de São Paulo, no histórico Cemitério da Consolação. Fundado em 1858, é o cemitério mais antigo da cidade ainda em funcionamento, um verdadeiro museu a céu aberto com os túmulos de gente como Tarsila do Amaral, Monteiro Lobato e a Marquesa de Santos. Suas alamedas são repletas de arte, com esculturas que parecem vigiar quem descansa ali. Mas, segundo as histórias, não são só os anjos de mármore que ficam de guarda à noite. Entre as muitas lendas sussurradas por funcionários e visitantes, uma se destaca, a do homem com roupas do início do século XX. Ele não é descrito como uma sombra, mas com detalhes impressionantes, um cavalheiro bem vestido, de terno escuro, colete e, às vezes, chapéu. Dizem que ele aparece com frequência perto do mausoléu da família Prado, uma das mais ricas da época do café. Testemunhas, quase sempre guardas noturnos ou visitantes que ficam até mais tarde, contam que a figura não parece ameaçadora, mas sim perdida e melancólica. Ele caminha devagar entre os túmulos, como se procurasse algo que não encontra. A identidade dele é um mistério, mas a teoria popular é que seria o espírito de um barão do café, tão apegado ao seu status em vida que a alma ficou presa ao local que simbolizava seu poder. A história da noiva fantasma é um clássico do folclore brasileiro, mas na Consolação, ela ganha contornos próprios. Não se trata de uma figura distante. Pelo contrário, os relatos populares falam de uma presença quase física, de uma mulher jovem com um vestido de noiva, um pouco amarelado pelo tempo. Ela seria vista principalmente em noites de lua cheia, vagando descalça pelas alamedas mais escuras. O que anuncia sua presença é o som de um choro baixo e contínuo. A história por trás dessa lenda, que não possui comprovação em registros históricos, conta que uma jovem da alta sociedade foi abandonada no altar. Desolada, ela teria tirado a própria vida e sido enterrada no jazigo da família. O seu espírito, no entanto, nunca teria aceitado o destino trágico e permanece no cemitério, procurando pelo noivo que nunca chegou. O conselho dos guardas mais experientes é: se ouvir um choro de mulher à noite, não siga. Talvez a lenda mais curiosa da Consolação seja a de um dos seus. Trata-se do suposto espírito de um antigo guarda noturno que, na história, é chamado de Jonas. Ele teria trabalhado no cemitério por mais de 30 anos, conhecendo cada canto do lugar. A lenda diz que Jonas morreu de um ataque cardíaco durante uma de suas rondas. Desde então, colegas de trabalho afirmam que ele nunca deixou seu posto. Relatos entre os funcionários falam de um assobio familiar que quebra o silêncio, o som de botas pesadas onde não há ninguém e, o mais arrepiante, o facho de uma lanterna cortando a escuridão à distância. Embora não haja registros que comprovem a existência de Jonas, sua história é contada como a de um guardião espectral, um colega do além que continua zelando pelo lugar. Saindo de São Paulo, vamos para a cidade do Rio de Janeiro. Nossa parada agora é no cemitério São João Batista, em Botafogo.
Inaugurado em 1852, o lugar é conhecido como o Cemitério das Estrelas, por abrigar os túmulos de uma constelação de personalidades brasileiras, presidentes, escritores, músicos e atores, como Santos Dumont, Tom Jobim e Carmen Miranda. Com seus mausoléus e a vista para o Cristo Redentor, o lugar tem uma atmosfera única, onde a glória do passado parece ecoar. E, segundo o folclore local, esses ecos às vezes se tornam bem reais. A lenda mais famosa do São João Batista está ligada à sua residente mais icônica, Carmen Miranda. Funcionários do cemitério, principalmente os que trabalham no fim de tarde e à noite, contam histórias sobre fenômenos inexplicáveis perto do túmulo dela. Não é uma aparição de terror, mas algo mais sutil. Relata-se a visão de uma sombra feminina, elegante e glamurosa, que se move perto do jazigo. O que torna a experiência arrepiante são os sons que, segundo eles, acompanham a aparição. Em noites calmas, dizem ouvir fragmentos de música, melodias que lembram as marchinhas que fizeram Carmen Miranda famosa, como se viessem de um rádio antigo. A teoria popular, claro, é que o espírito da pequena notável, tão cheio de vida, se recusa a ser silenciado. Embora não haja qualquer registro formal disso, a lenda persiste como um lembrete de que até as estrelas mais brilhantes se apagam. Além da suposta dama glamurosa, outro tipo de fenômeno assombra o cemitério: sons inexplicáveis. Coveiros e guardas falam sobre o barulho metálico de portões de mausoléus se abrindo e fechando sozinhos. O som seria nítido, mas a inspeção imediata sempre revela os portões trancados, muitos enferrujados há décadas. Esses sons muitas vezes vêm com uma sensação forte de estar sendo observado. É um sentimento que surge do nada, fazendo a nuca arrepiar. Os mais místicos atribuem essa sensação aos espíritos guardiões, as primeiras almas enterradas ali, que ainda se considerariam donas do lugar. Um antigo coveiro contou uma vez que ouviu um portão de ferro ranger, se escondeu e viu o portão entreaberto. Esperou, não viu ninguém, foi checar e o encontrou vazio e empoeirado. Ao se virar, o portão estava fechado e trancado como antes. Foi sua última noite de trabalho no cemitério. De volta a São Paulo, vamos explorar os mistérios do cemitério do Araçá. Fundado em 1887, ele é conhecido por seus mausoléus de famílias tradicionais e pelo grande ossário geral. É nesse cenário que surge uma das lendas mais comoventes da cidade, a da criança fantasma. Diferente das assombrações adultas, a aparição do Araçá seria de uma menina de 5 a 7 anos. Funcionários e visitantes relatam vê-la principalmente na seção de túmulos infantis. A descrição é sempre a mesma: uma criança de vestido claro e tranças no cabelo, que corre e brinca entre as lápides. Sua presença, dizem, é anunciada por uma risada infantil. Um som que seria alegre em qualquer outro lugar, mas que ali se torna inquietante. Quem ouve a risada e olha na direção do som, afirma ver a menina correndo e se escondendo atrás de um túmulo, mas quando vai verificar, não encontra ninguém. A parte mais curiosa dessa lenda envolve os brinquedos deixados nos túmulos das crianças. Funcionários relatam com frequência que encontram brinquedos em locais diferentes de onde foram deixados. Um carrinho que estava sobre uma lápide aparece no meio de uma alameda. Uma boneca deixada em um túmulo é encontrada sentada em outro, a metros de distância. Um coveiro antigo costumava contar que a família de uma menina sempre deixava uma bola vermelha em seu túmulo. Todas as manhãs, ele encontrava a bola em um lugar diferente. Achando que era uma brincadeira, ele passou a guardar a bola em seu armário à noite. Na manhã seguinte, lá estava a bola vermelha de volta, ao lado do túmulo, como se esperasse alguém para brincar. A identidade da criança é desconhecida, e a história é vista mais como um conto triste do que assustador, sobre uma infância que se recusa a terminar. Agora, subimos a Serra do Mar até um lugar onde o tempo parece ter parado, a vila de Paranapiacaba. Construída por ingleses no século XIX, a vila é famosa pela arquitetura vitoriana e pela névoa densa que a cobre, dando um ar misterioso. E no ponto mais alto, está o cemitério Bom Jesus, um lugar rústico e, segundo as lendas, um dos mais assombrados do Brasil. A história de Paranapiacaba está ligada à ferrovia e às tragédias que aconteceram por lá. Muitos trabalhadores morreram em acidentes, e dizem que seus espíritos nunca deixaram a vila. O cemitério local é considerado o epicentro dessa atividade. Visitantes relatam ouvir o apito de uma locomotiva a vapor, o barulho de ferramentas nos trilhos e vozes com sotaque estrangeiro em meio ao nevoeiro. Há também relatos de vultos de homens com uniformes de maquinistas, que caminham em direção ao cemitério e desaparecem no portão. Uma das lendas mais famosas de Paranapiacaba é a do Guia Fantasma.
A história conta que, por causa do nevoeiro, é fácil se perder nas trilhas. Pessoas perdidas relataram ter sido ajudadas por um senhor amigável, que as guiava de volta para a vila e depois simplesmente desaparecia. Em uma versão conhecida da lenda, um casal, salvo por esse senhor, tentou encontrá-lo no dia seguinte para agradecer. Ninguém na vila o conhecia. Intrigados, foram ao cemitério e, ao descrevê-lo para o coveiro, o funcionário gelou. Ele os levou a um túmulo antigo e mostrou a foto na lápide. Era o homem que os havia guiado para fora da mata. Uma lenda sobre um antigo morador que continua seu trabalho mesmo depois da morte. Nossa próxima parada é em Campinas, no Cemitério da Saudade, famoso por abrigar o que muitos chamam de o mais ilustre fantasma campineiro, o espírito do grande compositor clássico Antônio Carlos Gomes. Para entender a lenda, é preciso conhecer a história real. Carlos Gomes, de origem humilde, enfrentou preconceito da elite de Campinas. Magoado, ele deixou a cidade com uma promessa: só voltarei coroado de glória ou só voltarão meus ossos. Ambas as coisas aconteceram. Ele fez fama na Europa, mas morreu em Belém do Pará. Contra sua vontade, autoridades paulistas trouxeram seus restos mortais para Campinas. Seus ossos foram primeiro para o Cemitério da Saudade, antes de irem para o monumento-túmulo no centro da cidade. E foi aí que a lenda começou. Dizem que o espírito de Carlos Gomes, furioso por ter seu descanso perturbado e por ser forçado a voltar para a cidade que o rejeitou, começou a assombrar o cemitério. A lenda não fala de um fantasma triste, mas de um fantasma irritado. Funcionários começaram a relatar fenômenos estranhos perto do mausoléu onde ele foi depositado. Ouviam sons de música clássica dissonante, como um piano tocado com raiva. Objetos caíam e portas batiam. A lenda se espalhou tanto que muitos acreditavam que o espírito do maestro estava amaldiçoando a cidade. A suposta atividade paranormal teria diminuído depois que seu monumento-túmulo foi inaugurado no centro, um gesto de honra. Mesmo assim, até hoje, há quem diga que, em noites de tempestade, ainda é possível ouvir uma música furiosa vindo da direção do cemitério. Nossa jornada nos mostrou histórias ligadas a lugares e pessoas específicas. Mas o imaginário brasileiro está cheio de entidades que não pertencem a um único cemitério. São arquétipos do além, lendas que se espalham pelo país. Uma das lendas mais antigas é a da moça do cemitério. A história conta sobre uma jovem que sofria de catalepsia, uma condição que faz a pessoa parecer morta. Diagnosticada por engano, ela foi enterrada viva. Dias depois, ao abrirem o túmulo, a família teria encontrado uma cena de horror: o caixão arranhado por dentro e as unhas da moça ensanguentadas. Seu espírito, marcado por essa morte terrível, vaga pelos cemitérios, não de forma triste, mas aterrorizante, como um lembrete do terror de ser sepultado antes da hora. Outra figura recorrente no folclore é o homem da capa preta. Ele é descrito sempre do mesmo jeito: alto, esguio, com uma longa capa preta e um chapéu que esconde o rosto. Ele aparece à meia-noite, caminhando em silêncio. Alguns acreditam que ele seja a própria morte fazendo sua ronda, e que vê-lo é um mau presságio, significando que alguém na cidade morrerá em breve. Mas nem todas as lendas são de arrepiar. Em muitas cidades, existe a história do cão fantasma. A lenda fala de um cachorro fiel que, após a morte de seu dono, se recusou a deixar seu túmulo e morreu de tristeza sobre a lápide. Seu espírito, porém, teria permanecido como um guardião do cemitério, protegendo os túmulos e guiando visitantes perdidos em segurança até o portão. É um símbolo poderoso de lealdade que vai além da vida. Do homem de roupas antigas na consolação à criança que brinca no Araçá, do maestro furioso em Campinas ao guia fantasma de Paranapiacaba. As histórias que exploramos são mais que contos de fantasmas. Elas são fragmentos da memória, ecos de emoções humanas tão fortes que, segundo as lendas, se recusaram a ser silenciadas pela morte. Os cemitérios do Brasil, com sua beleza e silêncio, são a prova de que algumas histórias não terminam. Elas se infiltram nas pedras e na imaginação de quem ousa escutar. São um lembrete de que, sob nossos pés, talvez exista um universo de narrativas não concluídas. Você conhece alguma história assombrada do cemitério da sua cidade? Já viu ou sentiu algo que não consegue explicar? Deixe seu relato nos comentários. Queremos conhecer os fantasmas que assombram o seu canto do Brasil. E se tiver coragem, inscreva-se no canal para mais histórias que se recusam a serem enterradas. Até a próxima! E não se esqueça de olhar para trás ao sair.